Salve, salve, galerinha! Resolvi fazer um vídeo tudo num só. Como assim? Eu vou dar dicas de pullback. Como operar pullback usando os volumes. Tanto os volumes chamados de Wave Volume, que mede as ondas do mercado, mais precisamente ele mede as pernadas do mercado, e também aquele volume comum, que é o volume de barras, que ele mede o volume dentro de cada candle. Vamos lá. Agora vamos para as dicas. Bom, galera, primeiro vocês têm que saber, né? Isso daqui vocês, na verdade, vocês já sabem que existem dois tipos de pullback. Um é o pullback longo. Só um minuto. Um é o pullback longo, tá? Que ele é composto, ele é feito por mais candles, e o outro é um mini pullback, que é feito por um candle só. Este volume, este pullback, que é feito por mais candles, esse aqui a gente olha somente no nosso amigo voluminho, o Wave Volume, que mede as pernadas, tanto de alta quanto de baixa. Já esse outro aqui, além da gente usar também o Wave Volume, a gente pode estar confluindo com os volumes de barras, que mede a força de cada candle. Beleza? Bom, galera, antes de começar, vocês, para já saberem aí, né, o volume de barras é aquelas barrinhas que ficam na tela. Por exemplo, elas contam, cada barrinha daquela lá é um candle desse aqui, tá? E ela mede basicamente os volumes dessas barrinhas. Cada barrinha daquela lá de volume é um candle desse, tá? E o outro, como eu disse, ele mede as pernadas, ok? Diferente desse daqui, que ele mede candle a candle. Bom, galera, agora vamos para as dicas. Quero deixar bem claro que é teoria. Porém, como eu estou sempre falando, depois pega essa aula, coloca do lado do gráfico e você vai ver que tudo que eu disser aqui pode replicar lá no gráfico. Vamos lá. Bom, galera, primeiro vamos dar a dica do pullback mais longo, que é feito por mais candles, tá? Bom, ele eu já falei para vocês que a gente sempre fica de olho no Wave Volume, que é aquele volume de onda que vocês já estão acostumados aí, tá certo? Bom, galera, para deixar bem claro, pullback é a continuidade de tendência, né? Essas correções da tendência é chamada de pullback, e também rompimentos de lateralização é chamado de pullback, essas correçõezinhas nos rompimentos de lateralização, ou também, né, rompimento de suporte ou rompimento de resistência, também é chamado de pullback. Beleza. Renan, eu opero seguindo a tendência, mais precisamente eu opero linha de tendência. Se enquadra nessas dicas que você está me dando? Com toda certeza, beleza? Tanto que nas aulas práticas vocês podem perceber que vez ou outra eu utilizo também dessas entradas para estar fazendo operação quando o mercado já está definido, quando eu já analisei o metajogo e já sei a direção que ele está tomando para eu poder seguir aquela direção no fluxo. Mas é poucas vezes que eu faço esse tipo de entrada. Bom, galera, vamos lá. A dica para pegar esses pullbacks. Digamos que, vamos dar uma dica sempre para alta, tá? Agora,
o mercado ele está numa tendência de alta, beleza? E vem fazendo as suas correções, vem fazendo os pullbacks. Vocês vão perceber que quando o volume está muito grande, quando a agressão de compra supera tudo, né? Quando essa pernada de baixa aqui, ela não tem nem tanta relevância que se você estiver operando no time de M15, não vai aparecer nem o volume de venda aqui. Você só vai conseguir ver o volume de venda dessa pernada em times menores. Isso mostrando para a gente que no macro, né, o mercado está numa tendência forte e a galera está agredindo pesado na compra. E que aquele pullbackzinho foi feito por sardinha. Tanto que a gente só consegue ver a força dele realmente em times menores. Ok? Bom, quando você vê esse tipo de cenário acontecendo, escolha sempre pegar os pullbacks que estão no meio do volume. Digamos que aqui armou uma estrutura de alta e você, deixa eu colocar de uma outra cor, e você traçou aqui a sua linha de tendência de alta. E aí você vê o pullback indo exatamente neste ponto da linha de tendência. Eu não sei se você usa médias móveis, bandas de Bollinger, mas digamos que tá tudo confluindo. Se você opera com bandas, está confluindo com a banda, tudo certinho nessa região da linha de tendência. É bacana você conferir se está no meio do volume de compra. Se caso for uma tendência de baixa, você precisa verificar se está no meio do volume de baixa. Digamos que esse time é o time de M15, beleza? Então, se você for pegar um pullback para M15, é importante que esse pullback esteja no meio do volume de compra de M15. E também o mesmo para caso for uma tendência de baixa. Se você estiver operando para M15, é importante que o pullback esteja ocorrendo no meio do volume vendedor daquele time, ou seja, de 15 minutos. Essa é a primeira dica. Todo pullback operar no meio dos volumes, seja de compra ou seja de venda. A segunda dica é olhar esta pernada de baixa, que é a que faz o pullback, em times menores. Então, se você está no M15, entra no M1. Tenta não entrar no M5. É um fractal do M15. Sim, é um fractal já do M15. Já é um time menor. Mas para você ver exatamente ainda mais dentro daqueles candles. Porque dentro de um candle de M15 é formado 3 velinhas de M5. E é preciso 15 velinhas de M1 para formar um candle de M15. Então é interessante que se você estiver operando no M15 e não tiver a habilidade de olhar nos 10 segundos, olhe até no M1. Olhou no fractal do M1. Por mais que no momento o volume de venda esteja grande, é importante que você repare se os volumes de compra no fractal de M1 está mais alto do que os vendedores que estão indo fazer o pullback, independente se Renan, tá tendo um volume de venda muito forte agora, né? E que tá vindo testar exatamente aquele ponto ali, mas tá forte, Renan, ultrapassou da metade dele. Lembrem-se bem, primeira regra, pegar no meio do volume. Se você está operando no M15, pegar no meio do volume daquele tempo, de M15. E aí, para confirmar a sua entrada, você olha no M1. Se no M1 não tem importância tiver superado 50%.
Mas é necessário que esteja muito mais compradores posicionado onde? Posicionado, vou circular aqui, galera, para vocês verem, posicionado nesta pernada de alta. Se tiver vários compradores, olha, vários compradores posicionados nesta pernada de alta, e aí você vê fazendo o seguinte, olha, você vê o volume de venda até grande, mas ali no fractal, vamos dizer que tenha duas ondas de queda. Vocês vão ver isso no seu gráfico e nas aulas práticas. Digamos que venha e faça apenas uma onda grande de venda. Apenas uma onda grande de venda. E aí vai testar com umas ondas menores. É só você parar e pensar. Porra, tem muito mais comprador aqui do que vendedor. Vendedor tem apenas uma pessoa que tentou, só que ela já perdeu a força em seguida. Ou seja, vamos recapitular. Pullback tem que ser no meio do volume de compra ou de venda do time que você for operar, do time que é análise. Onde está a tua tendência? Está em M15? Ok, então você vai operar para M15. Então, o pullback tem que estar no meio de um volume daquele tempo. Ah, Renan, onde eu achei a tendência aqui, marquei a minha linha de tendência no M5. Então, você tem que operar no meio do pullback de um volume que está naquele tempo, seja de compra ou seja de venda. Neste caso aqui é volume comprador. E aí você olha lá no M1 para confirmar a sua entrada. Se você viu, Renan, tá certinho, tá acontecendo o pullback no meio do volume de compra. E agora eu olhei no M1 e aqui nesta pernada tem muito mais comprador do que vendedor nesta correção. Aí acaba confirmando a sua entrada aqui no pullback. Isso é para você que opera a linha de tendência. Agora, a gente vai falar dos rompimentos, seja de lateralização, ou seja, também de rompimento de resistência ou de suporte, que dá quase na mesma coisa. É a mesma lógica que a gente vai estar usando. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Galera, eu só vou traçar um suporte, uma resistência, para a gente basear sempre em lateralização e também já para não perder tempo. Suporte e resistência. Beleza. Qualquer rompimento. Ah, Renan, lateralizou. O rompimento é o mesmo que o suporte e resistência? É o mesmo, a mesma lógica. A regra que nunca passa. A regra que nunca passa é estes rompimentos, o pullback tem que estar sempre no meio do volume comprador. O volume não pode ter acabado. Ah, rompeu a resistência. Está vindo fazer o pullback. Ah, Renan, estou operando no M15. O pullback está no meio de um volume de M15? Está, Renan. Opa, bacana. Então, como que a gente vai confirmar essa entrada? Vamos entrar no fractal de M15. Vamos olhar no M1. Olhou no M1. A gente vai perceber o quê? Se nesta pernada aqui de alta, que fez o rompimento, lá no M1 a gente vai ver se tem muito mais força de compra, como eu já expliquei ali, é a mesma lógica para tudo, tá bom, gente? Ah, Renan, tá acabando, mas olha lá, para ver se tem mais compradores do que vendedores no fractal do mercado. Viu isso? O pullback está no meio do volume, certinho, bonitinho, daquele tempo que você está operando. Renan, o rompimento aqui foi no M5. Beleza, então você vai operar para 5 minutos e vai ver se o volume está realmente certinho, confluindo no pullback lá no tempo de M5.
Não pode, Renan, tá no meio, eu tô operando no M5 e tá no meio do volume de M15. Não pode. Renan, tô operando no M5 e tá no meio de um volume de M1. Não pode, tem que ser do time atual. A confirmação tem que ser em times menores, como eu tô mostrando. Isso também, galera, pode acontecer em rompimento de lateralização, rompimento de suporte e rompimento de resistência, tá? Do mesmo jeito, a mesma coisa. Essas são as duas confirmações para operar pullback. Aí, se você tiver médias móveis, como eu falei, já se torna uma outra confirmação e assim vai. Eu estou falando como você confirma com os volumes, como você consegue agora pegar esse indicador. Renan, eu opero pullback aqui no rompimento de uma bandeira, que é uma estratégia do price action. Beleza, você consegue usar os volumes com essa dica que eu estou dando. Renan, eu opero ombro, cabeça, ombro e eu opero pullback no rompimento do vale. Consigo usar essa dica com os volumes? Exatamente assim, porque essa dica é para operar pullback longo. Agora a gente vai dar uma dica que é para operar aquele mini pullback, que é o candle a candle. Bom, galera, é o seguinte, esse pullback aqui, não importa, Renan, você está explicando o pullback no meio do gráfico, rompimento de suporte e resistência, rompimento de lateralização, tanto faz. Eu estou falando do mini pullback, tanto faz se é rompimento de suporte e resistência, lateralização, tanto faz se é rompimento de bandeira, tanto faz se é rompimento de linha de tendência, é o pullback de um candle só, é aquele famoso mini pullback de opções binárias que é muito falado por aí. Esse daqui, a gente também vai trabalhar em cima da regra do Wave Volume, que é, olha só, agora eu estou dando um exemplo de compra e um exemplo de baixa, né, para não restar dúvidas. Aqui a gente também vai trabalhar em cima da regra de o pullback acontecer no meio de um volume, no momento, no time que você está operando, no time gráfico que você está operando. Só que esse daqui a gente vai usar mais um volume para a confirmação desse pullback, que é aquele voluminho que fica ali no gráfico, aquele monte de barrinha. Aquele voluminho, como dito antes, ele mede a força de cada candle. Aqui nesse primeiro exemplo eu tenho 1, 2, 3, 4 candles de alta e um candle negativo, um candle vermelho. E aqui eu tenho 3 candles de baixa e um positivo, um de alta. Eu vou simular nas barrinhas aqui abaixo o volume de cada candle desse, para vocês entenderem o que eu estou falando. Depois a gente vai lá para a corretora e eu vou mostrar como você pode colocar esse volume no gráfico. E galera, nem vem me perguntar sobre configurações, porque volume não existe configurações. Porque o volume mede a oferta e a demanda do mercado. Então não tem essa de colocar em período tal, porque ele vai medir a quantidade de compra e de venda daquele momento. Então não importa o período. Bom, galera, vamos aqui no primeiro exemplo simular os voluminhos desses candles. Bom, a gente tem 4 candles de alta. Vamos colocar aqui que tem um volume desse, um volume assim, o outro um pouco mais baixo. E aí, o volume, vamos dizer que o volume desse candle aqui, ó, vou marcar ele aqui, ó, colocar até em roxo, deixa eu diminuir a linha. Vamos dizer que o volume deste candle aqui, ó, deixa eu simular ele agora, é bem alto. Vamos dizer que o volume dele é altíssimo. É o que se destaca das massas, né? Deixa eu colocar aqui. É o que se destaca das massas.
Ele fica muito alto. Você olha lá na barrinha dele, caraca, velho, que volume grande. Não tá bem alinhadinho aqui, tá? Mas é desse volume aqui, ó. Esse volume aqui é dessa barrinha aqui, ó. Os outros dois são desses dois candles. Aí, cara, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui e marcar, caso esteja no meio do gráfico, caso não seja em cima de um suporte ou de uma resistência. Vocês marcam abertura e fechamento desta barra. E aí, meus amigos, vocês podem pegar o pullback, o famoso mini pullback, no meio do gráfico, apenas com o volume de um candle. Se o volume do candle negativo for menor do que o volume que você marcou. Deixa eu colocar aqui um pouco mais grosso. Seja menor do que o volume que você marcou. Viu isso acontecendo? Opa. Deixa eu colocar aqui agora, ó, certinho, para não restar dúvidas, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos falar que o volume daquele último candle lá de compra é desse tamanho. E o de venda, por mais que ele seja igual, né, não supera o volume que a gente marcou aqui, ó, neste candle, né? É este candle que tem um alto volume, ó. É este candle aqui que tem um alto volume, tá? Opa! Desta pernada, viu o candle que o volume está destacando? Você tem que trabalhar sem o zoom, tá? Tira o zoom ali, olhou o candle que está se destacando da galera, marca a abertura e fechamento dele. Tem um detalhe, este candle ele pode parar tanto na primeira região, tanto na segunda região. Por isso que eu estou falando para marcar abertura e fechamento. E aí a ideia é você pegar um mini pullback, que é aquele pullbackzinho de um candle só, se o volume de venda dele, olha só, se o volume de venda dele for inferior ao volume deste candle aqui que a gente fez a marcação. Deu para entender? A mesma coisa aqui para este outro gráfico. Vamos apagar um pouco das linhas ali. A mesma coisa para o outro gráfico ali, só que agora para um exemplo de baixa. Galera, vale lembrar mais uma vez que todo pullback é legal que seja no meio do volume do tempo gráfico que está operando. Se é do M5 vai ter que ser naquele time, se é do M15 vai ser daquele time, beleza? Bom, digamos que essas velinhas desceu, a primeira velinha aqui em cima, ó, primeira, segunda e terceira, vamos designar ela assim, tá? A primeira velinha fez um volume legalzinho, a segunda velinha se destacou muito, fez um volume grande, a última velinha fez um volume até razoável, né? Show de bola. Opa, você vai ver aqui desta pernada, qual velinha terminou, fez um volume muito grande. Opa, essa velinha do meio aqui, a segunda. Então, a marca lá, a abertura e fechamento dela. Lembrando, né, sabendo que o mercado ele pode parar tanto na primeira região quanto na segunda região. Ok? Vamos lá, regra. O pullback tem que ser no meio do volume de ondas. Porque quer dizer que aquele volume, aquela pernada de baixa ainda não parou a agressão de venda. E aí o candle que vai fazer aquele pullback ali, o volume dele precisa ser inferior ao volume que a gente marcou. Qual o volume que a gente marcou? Este daqui. De qual barra que ele é? Esta barrinha aqui que foi marcado a abertura e fechamento. Lembrando que não precisa... Ah, Renan, não parou aqui na primeira. Pode pegar na segunda, tá? Renan, e se a vela verde fazer isso daqui? Daqui de cima, ela, pum, numa velona e fazer, ir lá buscar a abertura da velinha. Eu posso pegar do mesmo jeito. Não importa o tamanho, porque às vezes o tamanho daquela barra ali tem um volume até menor do que se tivesse uma outra barrinha inferior a ela.
O importante é que seja o pullback no meio do volume de ondas, do X-Wave volume, e também é importante que o volume da barra que está fazendo o pullback seja inferior ao volume da barra marcada. Essas são as regras. Renan, e se eu tenho aqui agora uma resistência marcada? E aí rompeu a resistência. Só que agora, o candle que tem bastante volume é aquele candle do rompimento. É o último. Vamos lá, primeira barrinha, segunda barrinha, terceira barrinha, quarta barrinha muito grande. Você vai pensar na mesma coisa. Opa, essa barrinha aqui, a última, tem um volume muito grande, só que ela rompeu e a abertura dela foi exatamente numa resistência marcada que eu tinha. Então você não precisa marcar a linha. Você já tem a linha marcada e aí você já tem mais uma confirmação, porque além de você ter um volume, um candle com um volume muito grande, com uma força muito grande, você também tem a sua região. E aí você vê aquele candle fazendo um mini pullback, né, com uma forcinha de nada em relação àquele candle que fez o rompimento. Vamos dizer, então, que aqui nesse cenário agora, no cenário de baixa, para a gente andar mais rápido, que o primeiro candle que seja o candle com grande volume. E aí vem, é o candle ali que rompeu o suporte, né? No caso esse daqui, ó, né? E ele vem caindo assim. Só que o candle que tem bastante força é um candle anterior que antecede o rompimento, que é este candle aqui, ó. Só que agora ele não está confluindo com a minha marcação. Então vamos marcar a abertura e fechamento desse candle, sabendo que o pullback pode vir parar nestas regiões também, além de você já ter uma região de suporte que foi rompida. Você sabe que o pullback ele pode voltar numa dessas regiões. Em alguma dessas regiões vai haver a defesa. Renan do céu, mas é agora, meu velho, né? Pode ter defesa nessas três regiões. E se eu tomar loss na primeira, na segunda e na terceira? Eu aconselho você sempre esperar as regiões mais longas, porque o mercado tende a buscar onde tem liquidez. E onde tem liquidez? Exatamente aonde tem aquele candle de força que entrou bastante dinheiro. Onde entra bastante dinheiro, sinal que tem bastante liquidez. E aí o candle, o mercado ele pode, ao invés de respeitar nessa primeira região que já era o suporte marcado, ele pode buscar aquela velhinha lá, te dar o loss e depois andar ao seu favor, por mais que você tenha acertado a direção do mercado. Então, aqui fica a dica. Se tem regiões mais longas, operar nessas regiões. Se tem um candle que antecede uma resistência ou um suporte antes de romper com muita força, marca aquele candle porque o pullback pode parar nele e não na resistência ou no suporte que foi rompido. Também pode confluir com as regiões, né? Não tem importância. A regra do pullback é sempre estar no meio do volume de ondas, o X-Wave volume, e também ter confluência com esses candles aí pequenos. Bom, galera, agora eu vou mudar de tela aqui rapidinho para mim mostrar onde que a gente vai estar colocando esse voluminho aí no nosso gráfico. É bem simples de estar fazendo isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês para não ter dúvida nenhuma, tá? Joia? Deixa eu mudar de tela aqui agora. Bom, agora eu estou aqui no gráfico da IQ. E aqui no canto, ó, vocês veem em indicadores. Deixa eu conferir. Vem em indicadores, tá? Indicadores. Widgets, olha aqui em cima, tem indicadores, modelos, vocês veem em widgets. E ele está aqui abaixo, ó. Volume. É só ativar e correr para o abraço. E ele já vai cair para o seu gráfico. Galera, espero
ter ajudado de montão nessa aula aqui de pullback. Tamo junto!